não é somente o Bolsonaro, eu estou atacando a instituição, porque existe ali a representação da República, a representação do principal poder, ou o poder mais conhecido, que é o poder executivo. Aonde que você acha que tem um limite aí? Por exemplo, eu quero discutir sobre os atos do Bolsonaro, ou eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto das atitudes dele, mas até onde está o limite de eu discutir, de eu ser contra, de eu me manifestar e eu ir na integridade física dessa pessoa? Onde está o... Sacou? Sim. Vamos lá. Bem, primeiramente, acho que precede a essa pergunta, precede esse ato, um modismo da palavra empatia, né? Primeiro, ficamos com aquele modismo da visão holística, todo mundo se apropriou disso, então a gente generaliza os políticos, os PMs, os apresentadores de programa, os professores... São colocados numa caixinha. Exatamente, isso é um primeiro problema. Aí depois a gente ficou brincando com a palavra resiliência, nos apropriamos da engenharia e hoje a palavra da moda é empatia. Então todos nós somos empáticos e a empatia por si só, para mim, ela realmente ela pode trazer grandes males, inclusive esse quase acidente. Por quê? Porque a empatia, sem ser carregada da sabedoria, ela é nociva para a sociedade. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Então eu pressuponho que o outro talvez tolere um ato meu, eu me coloco no lugar do outro e imagino que aquele outro concordaria com aquela atitude, mas eu não sou o outro. Eu acho que além de me colocar no lugar do outro, eu tenho que colocar a palavra, será que esse outro, ele dotado da minha consciência, será que eu consigo imaginar o que o outro sentiria se eu tivesse esse ato? A dor do outro, a compaixão. A dor do outro é muito mais complexo do que a palavra empatia. Então, eu acho que, partindo dessa premissa, eu acho que aquele rapaz, primeiramente, antes daquele ato, eu acho que poucos de nós falamos e eu não ouvi em nenhum programa, o batedor, na hora da simulação, o batedor ele acelera. Notem que o batedor ele dá uma acelerada para tentar proteger o presidente. Inclusive, se souber o nome do batedor, ele merece meus parabéns. E eu acho que por mais que nós façamos... O batedor é o cara da moto que estava do lado ali do Bolsonaro. Do lado direito, ele tenta dar uma acelerada de encontro ao homem que vai arremessar. Ó, imagens aí, ó, vamos ver. Notem. Ele vai pra cima. Ó. Ele usa o corpo como escudo, né? Olha que interessante. Eu notei isso. Muito bem notado, hein, Edson? E muitos de nós falamos sobre a segurança dos presidenciáveis, a segurança das autoridades públicas, nós atribuímos a uma má segurança, a um mau planejamento, e eu discordo com veemência, é porque realmente essas pessoas se colocam a uma exposição tão grande que não há segurança que consigam protegê-la. Porque você não consegue conjecturar a maldade humana, você não consegue prever todas as possibilidades dessa ação. Então uma pessoa que não está dotada de mínima consciência, uma pessoa com maldade, ela goza de uma criatividade muito grande para fazer o mal. Então um batedor ele não consegue prever todas as possibilidades. Então por mais que nós façamos uma segurança aproximada ou afastada, ele não consegue prever aquilo. Um homem que sai de um rio e de repente tenta lançar algo, que poderia ser realmente uma bomba, poderia realmente ser um artefato, uma pedra, um pedregulho, realmente, se bate no crânio, o que poderia acontecer? Uma lesão, nós poderíamos quebrar uma perna, um traumatismo craniano, enfim. Anyway, eu acho que, na verdade... Eu acho que transcende esse aspecto político. Eu acho que nós deveríamos ver esse problema com um pouco mais de carinho. Entendi. Ô Glaucio, vamos lá, vamos botar a lenha na fogueira. Qual que é a diferença? Né? Porque assim, sempre os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, um acusa o outro de ser violento. Né? O que pode? O que não pode? Posso simular que eu estou jogando bola com a cabeça do presidente? Posso xingá-lo de genocida? Posso simular que eu estou jogando uma pedra? Quais são os tamanhos disso? Onde que a gente vai parar? Nós já vimos que algumas pessoas chegam a vias de fato, de brigar, de chegar no ponto violento. Quando você vê uma situação dessa, como disse o Marcelo, a coragem de fazer algo dessa amplitude, com seguranças ali, com policiais, o que aconteceu com a sociedade, tanto de um lado quanto do outro? Bom, antes da gente começar a falar de bombas abstratas e fantasmagóricas que geram tanto perigo, a gente tem que chegar a falar um pouco da questão que eu acho que o Edson falou muito bem, da empatia, né? De origem de várias questões. Quando você
chamar o presidente de genocida, isso acontece de forma arbitrária, as pessoas resolvem acordar de manhã, olha, não gostei desse sujeito, não gostei das instituições, acho que elas, por alguma razão cósmica, não me representam mais e por isso vou xingar de genocida. Eu acho que, inclusive, eu vou sair do Rio e jogar uma pedra fantasma que vai gerar esses problemas todos. Eu acredito que existe um processo que as pessoas responsabilizam o executivo por uma série de demandas que elas não estão... Mais uma provocação. As pessoas ou a mídia cria toda uma narrativa para que isso seja terreno fértil? Bom, até onde eu sei, a mídia ainda é composta de pessoas. Se elas são compostas das mesmas bombas que esse sujeito jogou, eu já não sei. As pessoas ainda são... Elas têm seus interesses particulares ali no meio. Perfeito. Existem interesses particulares, então? Sim, sim. Interesse, inclusive, de sobrevivência. Eu acho que quando nós temos uma população que alguém chega a falar que o presidente da República é genocida, por alguma razão ela tem isso. Eu acredito que não é do nada. Nós temos uma população que carece de uma série de necessidades básicas, elementares, e dentro do estado de coisas que nós vivemos, é a responsabilidade do gestor público cuidar delas. Eu não acho que isso seria a melhor opção. Eu acredito que o povo deveria ter maior participação, ao ponto dele poder gerenciar, mas o que está dado é isso. E eu acho interessante a fala do Marcelo por isso também. Ele fala, as pessoas começam a não se identificar mais porque não conseguem ver a esperança dessas necessidades nesses representantes, certo? Então, quando você fala até, inclusive, isso demonstra que tem dois lados, eu não sei, porque eu não falei com esse sujeito que jogou a pedra imaginária, né? Então, eu não faço ideia da razão pela cabeça. Eu fiz pela zoeira, estava passando aqui, legal, Bolsonaro, vou fazer pela farra. Eu não sei, eu não tive a oportunidade. Eu não tenho a oportunidade de sentar aqui com a gente e falar. Muita gente não tem oportunidade, que está ouvindo a gente, não tem oportunidade de passar em qualquer programa de televisão, rádio ou qualquer coisa, ou tem a eloquência dos membros que está sentados nessa mesa. Então, eu acho que algumas pessoas se expressam de formas que nós temos que começar a entender justamente para não chegar numa questão que vocês colocaram aqui, que é a questão da violência. Então vamos lá. Expressões de representação, expressões... de revolta. Então, mas aí que tá. Até onde é válido? A minha pergunta foi essa, até onde é válido? Sim. Então, acho que essa mesa concorda que, tipo assim, não importa se é de direita, de esquerda, não importa se é o seu vizinho, né? Não importa se é homem ou mulher, não importa se é um matrimônio. Eu acho que o limite é justamente a não violência. Em todos os casos, independente do que está sofrendo. Porque imagina, um homem pode justificar, minha mulher me traiu, vou matar ela. Meu vizinho riscou meu carro, vou lá tacar fogo no carro dele. Então, eu acho que o limite da indignação é justamente você buscar os meios legais. E ou se afastar, ou votar contra. Se é um servidor público que de 4 em 4 anos você pode trocá-lo, vamos trocá-lo. Agora, você ir lá e gerar, porque eu não gosto dele, porque eu me senti lesado por ele, eu tenho o direito de feri-lo na carne. Eu acho que é muito perigoso, né? Mas nesse caso não ocorreu isso. Então, não ocorreu porque simplesmente foi uma pedra imaginária, que poderia ter sido uma pedra. E detalhe, mais uma vez, se alguém coloca um simulacro na minha cabeça, eu vou entregar o meu relógio, eu vou entregar o meu celular. Sim. Então, a intenção, ela supera justamente se aquilo teria um final real ou não. Mas aí é um caso pré-doloso. Se eu jogo uma pedra e eu não queria fazer isso, eu fiz pela brincadeira e morreu várias... Aí eu não tinha essa intenção. Então, aí tem uma pessoa do direito que pode falar isso melhor que eu. Por isso que eu quero chamar a Jamile, porque a Jamile estava com o seu saltinho batendo embaixo desta mesa, enquanto o Edson falava, ela quer trazer alguma coisa. E é o seguinte, Jamile, além do que você vai falar, você acredita que o Bolsonaro, ele está se arriscando demais? Tipo, indo pro braço do povo, saindo do carro e andando em todos os lugares, ele se mistura ali com o povo? Ele é considerado um dos políticos mais popular que tem. Então ele vai se arriscar, não tem jeito. Isso daí faz parte dele. Não tem como a gente fugir disso daí. Entendo. Nós falamos do indivíduo que jogou a pedra, mas nós esquecemos de um detalhe. E se isso daí foi planejado? Ele sabia o horário que o presidente iria passar. Ele estava lá presente. E detalhe, ele se utilizou de uma imaginação onde o presidente iria se assustar. E aqui eu pego as palavras do Marcelo, que ele falou do desrespeito à instituição. Né? Então, assim, ele se utilizou de uma atitude
pois sabia que não ia ser criminalizado por aquilo. E aqui eu quero pegar as palavras do Glaucio, ele deu uma iniciativa, e sabe o que me chama mais atenção, Marcelo, e a todos que estão aqui presentes? É que algumas atitudes, o STF vai lá e coloca com punho em ferro, sabe? Pega um martelo Porém, quando nós estamos falando de crimes praticados na fala, nas atitudes, nos gestos, contra a instituição, que aqui eu coloco, o presidente da República, eles não atuam da mesma forma. Então, ou seja... Traduzindo, quando se fala do STF, manda busca e apreensão, vamos falar daqui a pouquinho, o grupo do WhatsApp. Agora, se simula jogar uma pedra no presidente da República, cortar a cabeça dele e jogar futebol. Então, com Bolsonaro pode tudo, é isso? E detalhe, o Glaucio deu um exemplo do genocídio. Pessoas falando que o presidente da República está praticando genocídio. Isso daí é uma calúnia. Né? E por que as nossas autoridades maiores não pegam isso e começam a atuar para criminalizar essas atitudes? Porque aí, baseado nessa punição, as pessoas vão começar a respeitar. E vem aquela palavra, dai de César o que é de César. Então, por mais naquela época, nos tempos antigos, as pessoas, mesmo assim, Jesus, na época, no tempo de Jesus, ainda pregava-se o respeito à instituição. E hoje estão pregando o desrespeito. Olha que interessante. Deixa eu jogar uma negócio. A Jamile me trouxe um negócio aqui bem interessante. O Marcelo está fazendo várias anotações aqui, eu vou chamá-lo. Porque é o seguinte, olha que loucura. Hoje você não pode se referir ao Lula como condenado. Olha isso. Se você chamá-lo de condenado, ele vai te processar. Você pode falar que ele é um ex-condenado, um ex-presidiário, mas você não pode chamá-lo de condenado. Agora, se eu chamo o Marcelo de estuprador, isso é injúria e difamação. Se eu chamo o Edson de assassino, é injúria e difamação. Como é que eu posso ter a liberdade de chamar alguém de genocida? Se isso não confere, não há esse julgamento, porque o genocídio é o intuito deliberado, ou seja, eu tenho vontade de acabar com uma nação, acabar com uma característica, acabar com um povo de forma com vontade. Com dolo. Com dolo, ou seja, com vontade. Então parece que existe 2 pesos e 2 medidas. Marcelo, para finalizar, o que você vê dessa... Olha, eu vou adotar uma perspectiva em que quando a gente fala de instituição, a primeira coisa que vem na cabeça são os prédios, são as pessoas, as autoridades. Eu vou adotar uma perspectiva mais simples, talvez até sociológica. Vamos dizer assim, instituição é uma regra de conduta. Basicamente é isso. Quando você fala que o presidente é uma instituição, é que ele representa uma regra de conduta que define e delimita as relações de poder. Quem manda porque manda como manda, e o que faz aquele que não manda venha mandar. Substitui manda por governo, você está explicando o que é a instituição do poder. Ou seja, ou como se faz sistemas políticos. Qual é a jogada? A Jamile trouxe um elemento que foi fantástico, quando ela apresentou que aquele indivíduo que lá está, quando ele faz o ato, ele sabe que ele não vai ser criminalizado. Por que ele não vai ser criminalizado? Primeiro, tem um erro no nosso código, que deveria já pressupor atos como esse, porque de repente não aconteceu nada, mas ele poderia ter feito com que aquele batedor, que eu já acho que ele estava um pouco atrasado, mas tudo bem, não quero condená-lo, dizer que ele foi incompetente, que ele não foi, ele estava um herói. E ali, quando ele cai, ou quando ele vai na frente, ele poderia ter caído e morrido. Sim. Qual é a grande questão? O fato desses indivíduos terem a coragem, como você apontou, para fazer um ato que vai contra as instituições estabelecidas, é porque ele sabe que as regras não são mais seguidas. Tão frouxas. Tanto que quando o Glaucio falou, ele apresentou aqui, ele disse a questão do genocídio. O presidente da República pode ser identificado como um genocida por causa de atos. Primeiro, esses atos não estão configurados. Segundo, o que o presidente tentou fazer, ele não foi permitido que ele atuasse como um líder real da União.